Olá, uma boa noite para você. Na Câmara dos Deputados, 2 projetos aprovados. Um que prevê que assassinos de policiais deverão ir para presídios de segurança máxima e outro que prevê a inclusão automática de famílias de baixa renda na tarifa social. Você vai ver também como foi o dia na CPI da Covid-19, o dia de protestos no Afeganistão e os dados da pandemia no Brasil. Os detalhes destas e de outras notícias aqui e agora no Edição Brasil desta quinta-feira, 19 de agosto de 2021. A CPI da Covid-19 no Senado determinou a quebra do sigilo de Frederic Wassef e do deputado Ricardo Barros. Na oitiva com o dono da Precisa Medicamentos, o depoente ficou bastante tempo em silêncio. O resumo do dia na comissão você confere agora na reportagem de Leonardo Henrique. Um dia depois de ter o seu nome incluído na lista de investigados da CPI da Covid, o líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara, deputado federal Ricardo Barros, do PP do Paraná, teve a quebra de sigilo fiscal aprovada hoje na comissão. Além dele, outros, como o advogado da família Bolsonaro, Frederic Wassef, e o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, também tiveram suas contas investigadas por aprovação de requerimento na CPI. Os senadores pediram que a Receita Federal desse a lista de empresas, inclusive sociedades anônimas, que Barros e Wassef participaram nos últimos 5 anos. O objetivo dos membros da comissão é saber sobre rendimentos, fornecedores e clientes dessas empresas e obter informações de indícios de crimes, fraudes, irregularidades ou comportamentos e movimentações atípicas. Ricardo Barros deu depoimento à CPI em 12 de agosto. Sobre Frederic Wassef, os senadores querem apurar se o advogado da família do presidente se envolveu nas negociações da compra de vacinas contra a Covid-19. Já o blogueiro Alan dos Santos, apoiador de Bolsonaro, está sendo alvo de 2 inquéritos no Supremo Tribunal Federal e de uma denúncia no Ministério Público Federal apresentada na quarta-feira. Somente hoje foram aprovados 187 requerimentos que viabilizam o avanço das investigações sobre negociações irregulares na compra de vacinas, desvio de verbas para a saúde e disseminação de notícias falsas sobre a pandemia. A CPI da Covid também ouviu o sócio proprietário da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano. Essa empresa fez acordo com o Ministério da Saúde para comprar 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin por mais de R$1,5 bilhão. Ele, porém, ficou em silêncio durante a maioria dos questionamentos feitos pelos senadores do colegiado. Maximiano conseguiu um habeas corpus no STF expedido pela ministra Rosa Weber, que lhe deu o direito de não responder a questionamentos que pudessem incriminá-lo. Contudo, ele ficou em silêncio também diante de perguntas que não tinham relação com a negociação da Covaxin. Além disso, Maximiano se recusou a firmar o compromisso de falar a verdade e abriu mão dos 15 minutos que são concedidos aos depoentes logo no início da sessão para que possam fazer a defesa. A postura do empresário irritou os membros da CPI. Em meio à resistência popular à tomada do poder pelo Talibã, o Dia da Independência do Afeganistão foi marcado por protestos. De acordo com a agência Reuters e o jornal The New York Times, manifestações foram registradas na capital Cabul, nas cidades de Jalalabad e Azadabad e no distrito da província de Paktia. Há relatos de mortes em Azadabad e tiros em Cabul, onde a manifestação foi dispersada com violência pelo Talibã. O grupo radical declarou nesta quinta-feira que o Afeganistão passou a se chamar Emirado Islâmico do Afeganistão, mesmo nome adotado no país quando o grupo extremista assumiu o poder pela primeira vez em 1996.
A declaração foi dada em um post do porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, o mesmo que na terça-feira concedeu uma entrevista coletiva na qual afirmou que o grupo teria atitudes mais moderadas desta vez. Nas últimas 24 horas foram confirmados 35.793 novos casos. Ao todo, 20.494.014 pessoas foram infectadas desde o início da pandemia. 572.733 pessoas perderam a vida para a Covid-19, sendo 1.030 mortes só nas últimas 24 horas. Agora os dados da vacinação. 120.228.060 pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Esse número equivale a 56,78% da população brasileira. 53.437.018 tomaram a segunda dose ou a vacina de dose única. 25,24% dos brasileiros estão com esquema vacinal completo. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira um projeto de lei que determina que os condenados e presos provisórios por crime de assassinato de policiais, cônjuges e parentes até terceiro grau sejam recolhidos preferencialmente em presídios federais. O projeto recebeu 314 votos favoráveis e 96 votos contrários. Atualmente, o Brasil tem 5 penitenciárias de segurança máxima, mas a legislação sobre inclusão e transferência de criminosos para esses lugares não especifica quem deve ficar preso nessas cadeias, o que muda caso o projeto se torne lei. O texto segue agora para a análise do Senado Federal. Também nesta quinta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que determina a inscrição automática de famílias de baixa renda na tarifa social de energia elétrica. A tarifa social é um desconto concedido na conta de energia nos primeiros 220 kWh consumidos mensalmente por clientes residenciais. O objetivo é desburocratizar as inscrições a partir do compartilhamento das informações do Cadastro Único pelo Poder Executivo. Veja agora outras informações da política nacional com Valentim Bezerra. A CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, marcou a sabatina de Augusto Aras para a recondução à Procuradoria-Geral da República para o próximo dia 24 de agosto, a partir das 10 horas da manhã. Se o nome de Aras for aprovado, ele deve ser submetido ao plenário da Casa, onde precisa ser aprovado por 41 senadores. O presidente do TSE, ministro Roberto Barroso, afirmou hoje que agressões e posições anticientíficas que levam à morte não são liberdade de expressão. Disse também que é preciso, abre aspas, pacificar o país contra o ódio, fecho aspas, e que, abro aspas novamente, a democracia tem espaço para todos, fecho aspas. Também cumprimentou o ministro Luiz Felipe Salomão, que determinou o bloqueio de repasses a canais investigados por espalhar fake news contra o sistema eleitoral do Brasil. E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou nesta quinta-feira que a PGR se manifeste sobre o pedido da defesa de Roberto Jefferson, que pede que ele seja colocado em prisão domiciliar. Roberto Jefferson foi preso na semana passada por ordem de Alexandre de Moraes, que atendeu a um pedido da Polícia Federal diante de ameaças feitas pelo político às instituições e incitação à violência. Ele está detido em Bangu 8. A defesa de Roberto Jefferson afirma que ele tem um quadro de saúde delicado com infecção aguda no fígado e nos rins. Nós ficamos por aqui, excepcionalmente na semana que vem nós não vamos exibir o Edição Brasil, que volta na primeira semana de setembro. Semana que vem você acompanha o especial Central N de Boas Notícias, fique ligado na nossa programação. Muito obrigado pela companhia, um ótimo final de semana para você e até a próxima. Tchau!